Então vamos lá, gente. Aula 23 de matemática discreta. O objetivo dessa aula é falar de prova por indução. Um novo método de prova que é muito interessante. É fácil depois que você aprende, mas eu quero ir bem, assim, explicar bem direitinho para vocês aprenderem rápido ele. Aí eu vou passar uma primeira parte da aula preparando vocês para entenderem. Vai ser rápido. Depois eu falo do método, depois eu faço exemplos. Teria uma parte 3 aqui de exemplos. Então, uma revisão aqui para preparar para entender a prova por indução. Primeiro, na aula passada a gente falou desse conceito de recursão. Que recursão é quando uma coisa é definida em termos dela própria. Pelo menos em parte. Então, um conjunto, para eu definir quais são os elementos de um conjunto, eu uso outro elemento do mesmo conjunto. Então, quais são os elementos do conjunto? São esses, aí eu digo sem recursão, e também são esses, que eu pego o elemento do conjunto e faço isso e isso. Aí tem uma parte de recursão, eu mostro como, assim, como criar outros elementos a partir de elementos que já existem no conjunto. Na aula passada eu vi nesses termos, né? Você definir um conjunto, definir uma função, usando recursão. O valor da função, quando a entrada é n, o f de n, né? Para calcular o f de n, você tem que usar o f de n menos 1. Então, o valor da função depende de outro valor da função. Foi outro caso. Nessa aula, a gente vai usar esse tipo de recursão, esse tipo de autorreferência, de uma coisa que depende dela própria, para um método de prova. A prova por indução. É um método para provar, certo? É um método de demonstração. E ele se aplica em para todo. Mas não é em todo para todo que ela se aplica. Ela se aplica em para todo x, ou geralmente eu vou chamar de n, a variável não importa. Para todo x que pertence aos inteiros positivos. Inteiros positivos começam em 1, certo? Na verdade, dá para você provar também para todo x que começa nos naturais, para todo x que começa nos inteiros a partir de 2. Mas como modelo, vamos trabalhar com os inteiros positivos, começando em 1. Então, para todo x que pertence aos inteiros positivos, é verdade um certo predicado P de x. P de x é um predicado, eu vou revisar predicado nos próximos slides, certo? Geralmente essas afirmações aparecem assim. Para todo x inteiro positivo, ou para todo x inteiro maior ou igual a 1, x tem uma certa propriedade. Às vezes tem uma fórmula que envolve x. Então pode aparecer textualmente. Mas eu vou entender logicamente aqui na minha explicação, eu vou usar notação de lógica. Mas na matemática aparece em texto. E parte dessa demonstração é provar predicado para K mais 1, assumindo o predicado para K. Isso quer dizer o seguinte, eu vou assumir que é verdade um caso dessa afirmação e usar isso para provar o próximo caso dessa afirmação. Grosseiramente é isso. Vamos fazer uma revisão de predicados? O que é um predicado? Aquele PN lá que eu mostrei, a notação lembra função, e tem algo de função aqui na história. Mas um predicado é uma afirmação que depende de variáveis. Então, ela é afirmação. Por afirmação, eu quero dizer que ele diz, ele informa, ele não está perguntando, ele não está dando comando, por exemplo. Ele está informando. Diz que é verdade isso, sabe? Aí é afirmação. Mas é uma afirmação que depende de variáveis. Então, ela não está tão completa, ela não é proposição. É predicado, porque depende de variáveis. Por exemplo, o predicado PN, eu posso definir um predicado PN desse jeito. PN representa a soma dos N primeiros ímpares positivos. Ou melhor, representa que a soma dos primeiros ímpares positivos é igual a N ao quadrado. Eu não estou dizendo que é a soma dos dois primeiros ímpares positivos, que aí eu sei exatamente quais são.
É 1 e 3. Eu não estou dizendo que é a soma dos 4 primeiros ímpares positivos, que dá igual a 4 ao quadrado. Eu estou dizendo genérico, a soma dos n primeiros ímpares positivos é igual a n ao quadrado. É genérico, depende de n. Então essa afirmação, inclusive, eu não sei se é verdadeiro ou falso, não tem valor verdade. Porque n, eu não sei quem é. Eu não disse nada sobre o n. Eu não disse qual é o valor dele. Eu não coloquei um quantificador também nesse predicado. É só o predicado. Se tiver só o predicado solto assim, ele não é nem verdadeiro nem falso. Porque depende de n. Nesse sentido, ele é uma função que você dá o valor de n e ele vira uma proposição com valor verdade, sim. Se você der o valor de n, aí ele vira uma proposição, aí ele tem um valor verdade. Um outro predicado aqui de exemplo. Q de n. Essa afirmação é bem simples. Ela afirma que uma função f com a entrada n é igual à função g com a mesma entrada n. É claro que esse predicado está bem incompleto, porque eu teria que dizer quem é f e quem é g. F é a função assim assado, g é a função assim assado. Mas uma vez que você saiba quem é f e quem é g, né, um predicado envolvendo essas funções poderia ser essa. O predicado Q de n, que diz que essas funções dão a mesma saída quando você dá a mesma entrada n. Aqui é a mesma situação, certo? Eu não estou dizendo que o f de 1 é igual a g de 1. Eu não estou dizendo que o f de 2 é igual a g de 2. Está genérico. Eu estou dizendo que f de n é igual a g de n. Então, esse predicado aqui, ele não tem valor verdade. Ele depende do n. Mas se eu fornecer o valor de n, aí ele vai ter valor verdade. Vamos ver outros predicados. R de n. R de n pode envolver fórmulas. É isso que eu quero dar de exemplo aqui, certo? Esse pode ser um predicado. Eu vou sempre usar maiúscula para predicado, certo? Esse pode ser um predicado que diz que 1 mais 2 mais 3, o somatório que vai de 1 em 1 até n, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Essa é uma afirmação que depende de n. Inclusive, o tamanho desse somatório aqui depende do n. Ele vai ter n termos. E o resultado é uma fórmula que depende do n. Então, eu estou dizendo que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito para um valor n genérico. Se o n está genérico assim, esse predicado não tem valor verdade, tá? Isso é normal. O predicado é isso. Depende de n e ele não tem valor verdade. Outro predicado, Tn, que afirma que 2 elevado a n é menor que o 3 elevado a n. Novamente, uma afirmação genérica para um n genérico. Não sei nada sobre n. Então, isso aqui depende de n para dizer o valor verdade. Isso é um predicado, certo? Mas eu quero mostrar o seguinte, que você fornecendo valores, ele vira uma proposição, ele tem um valor verdade. Então, eu vou falar agora de predicados a proposições. Você fornece valores, aí a gente tem proposição, aí você tem uma afirmação completa que tem valor verdade. Por exemplo, esse predicado P de n que eu mostrei antes. Já mostrei, certo? Se eu trocar n aqui por 2, o P de 2 é uma proposição que diz que a soma dos dois primeiros ímpares positivos. Quem são os dois primeiros ímpares positivos? 1 e 3. Então, essa soma 1 mais 3 é igual ao n ao quadrado, ao 2 ao quadrado. Onde tinha n, troquei por 2. Aí isso virou uma afirmação bem específica, uma afirmação com sentido completo, e agora ela tem valor verdade. Por sinal, me digam, essa é uma afirmação verdadeira ou falsa? Hein? A soma dos dois primeiros ímpares positivos é 1 mais 3. Soma aí. Quanto é que dá? Isso é igual ao 2 ao quadrado. Faz esse cálculo também. Quanto é que dá? Aqui dá? Verdade, dá 4. 4. E aqui? 4 também. Então, essa afirmação ela é verdadeira. P de 2 especificamente vira uma proposição, vira essa proposição aqui.
Proposição é uma afirmação que tem valor verdade, tem sentido completo. Qual é o valor verdade? Verdadeiro. Se eu trocar N por 3, eu tenho outra proposição que diz que a soma dos 3 primeiros ímpares positivos, 1 mais 3 mais 5, que dá 9, é igual ao 3 ao quadrado, que dá 9 também. Isso é outra proposição e é também verdadeira. Ela também é verdadeira. Então, para cada valor aqui, isso vira uma outra proposição. Algumas delas podem ser verdadeiras, algumas podem ser falsas. Assim, num predicado qualquer, isso pode acontecer. O P de 2 é verdade, o P de 3 é falso, o P de 4 é verdade. Num predicado qualquer, isso pode acontecer. Certo? E observe que a ideia aqui é trocar o N por um valor. Então, onde tem o N, nesse caso aqui, N eu troquei por 3. Onde tinha N, virou 3. Que onde tinha N ao quadrado, virou 3 ao quadrado. Trocou N por 3. E aqui falava de uma quantidade, né? Os 3 primeiros ímpares. Então, essa quantidade aqui afetou o tamanho da soma que eu vou fazer. Também é definido pelo valor aqui. Se é a soma dos N primeiros, aqui virou a soma dos 3 primeiros. Então é isso. Num predicado, você fornece o N, ele vira uma proposição. Para alguns valores ela pode ser verdade, para outros ela pode ser falso. Mas nesse exemplo aqui, os dois são verdadeiros. Essa outra proposição aqui, T de N, que afirma que 2 elevado a N é menor que 3 elevado a N. Quando eu troco N por 1, isso vira uma proposição T1, que afirma que 2 elevado a 1 é menor que 3 elevado a 1. Nesse caso, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, porque 2 é menor que 3. Se eu trocar o N por 2, vira esta outra proposição, que 2 elevado a 2 é menor que 3 elevado a 2. Ou seja, 4 é menor que 9, né? É uma proposição verdadeira também. Ela está afirmando que o 4 é menor que o 9. E afirmou certo, ela é verdadeira. Agora, o T de 3 afirma que 2 elevado a 3 é menor que o 3 elevado a 3. Troca o N por 3. O N que aparece no expoente vira 3. Ou seja, isso quer dizer que 8 é menor que 27. De fato, 8 é menor que 27. Essa é uma proposição verdadeira. Agora, faltou dar um exemplo que seja falso, né? Eu acho que era importante ter esse exemplo. Eu posso colocar aqui um caso T0. T0 como é que fica? Deixa eu conseguir espaço aqui, viu? O T0 fica que 2 elevado a 0 é menor que 3 elevado a 0. Nesse caso vai ser verdadeiro ou falso? Que vocês me dizem. Falso, né, professor? Falso? Aí é um exemplo de proposição falsa, certo? Que eu acho que ficou faltando aqui na minha apresentação. Então, T de 0 seria assim, ó. T de 0 é 2 elevado a 0. Afirma isso, né? Que 2 elevado a 0 é menor que 3 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1. 1 é menor que 1? Não. Não é igual a 1. O 1, inclusive, é menor ou igual ao 1. Mas menor mesmo, não. Então, esse caso T0 seria falso. Certo? Então, vamos avançar aqui. Bem, o método que eu quero mostrar, a prova por indução, ele junta num predicado qualquer, num predicado que dependa de uma variável, eles juntam para todo. Eles juntam para todo x que pertence aos inteiros positivos. E aí isso é equivalente, por definição do para todo, a infinitas afirmações. Ele está dizendo que esse P de x é verdade com x igual a 0, x igual a 0 não, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Porque o conjunto dos inteiros positivos tem o 1, tem o 2, tem o 3.
Então, para todo x que pertence a inteiros positivos, é verdade o P de x equivale a isso. Ó. P de 0, e P de 1, e P de 2, e P de 3, e P de 4, e P de 5 até infinito. Essa afirmação aqui equivale a essas infinitas outras. Então, pensa aí, uma maneira de provar isso. Tem a prova universal, você pode tentar, mas em alguns casos não sai, certo? Mas tem outra maneira que você poderia tentar em tese, assim, só para a gente raciocinar um pouco. Eu poderia provar cada um desses, um por um. Provo que é verdade P de 0. É só trocar a afirmação lá, o x por 0, e você tenta provar P de 0. Depois troca a afirmação lá, o x por 1, e tenta provar o P de 1. Depois troca o x por 2 e tenta provar o P de 2. Tem, inclusive, afirmações matemáticas muito difíceis que eram desse tipo, como o teorema de Fermat, que os matemáticos não conseguiam provar que era verdade para tudo. No fundo, era uma afirmação falsa que eles queriam provar, mas queriam provar para todo valor maior ou igual que 2. Maior que 2. E aí eles conseguiam provar isoladamente para o 3, provavam o P de 3, conseguiam provar isoladamente para o 4, muito trabalho, conseguiam provar para expoentes específicos, mas o para todo eles não conseguiam, sabe? Então você pode, em essência, pegar uma afirmação como essa, ela é muito difícil de provar, então prova só alguns casos. Prova o 0, 1, 2, o 3, o 4. Mas você não vai terminar de provar ela nunca desse jeito. Essa afirmação completa que diz para todo, você não vai terminar de provar nunca se você for de 1 em 1. A prova por indução, ela usa um artifício legal que faz com que você consiga provar, não de 1 em 1, mas ela tem uma mescla dessa ideia. Ela prova um caso e depois prova assim, um tipo de passo que se prolonga até o infinito. Deixa eu falar agora, certo? Começar a parte 2, de prova por indução. Vamos ver qual é a estratégia que a prova por indução vai usar, certo? Se eu vou provar de 1 em 1, eu nunca acabo. Eu vou passar a vida provando e não termino, porque são infinitos valores. Na prova por indução é usado o seguinte artifício. Eu quero provar para todo n que pertence a z. Antes apareceu como x, aqui apareceu como n. Não faz diferença, certo? O nome da variável. Então, para todo n que pertence a z+, é verdade P de n, certo? Predicado envolvendo n. Você faz o seguinte, você prova um caso sozinho, prova o primeiro caso, é o P de 1, geralmente é só uma substituiçãozinha. Se for uma equação, você calcula o lado esquerdo, calcula o lado direito e confere se ela se dá igual. Geralmente é simples, é fácil, certo? E você prova que se for verdade para um certo K, então é verdade para o próximo. Se for verdade para um valor, é verdade para o valor seguinte. Você prova que P de K implica P de K mais 1. Lembre-se que isso é uma afirmação, né, que depende do K. Então, eu estou dizendo assim, K tem a certa propriedade P, então, se K tem a certa propriedade P, então o K mais 1 tem a certa propriedade descrita por P também. Tem uma analogia aqui, tem duas analogias interessantes, eu escolhi uma só aqui, nesse slide. Veja só, se você quiser, se você construir uma queda de dominós, vocês já fizeram esse tipo de coisa? Esse tipo de brincadeira, você coloca os dominós em pé, assim, em pé. Já fiz. Dá para se divertir um pouquinho, né? Principalmente quando criança. Ou quando você é pai de criança também. Então você coloca eles em pé, a uma distância correta, alinhado direitinho, consegue fazer umas curvas, consegue fazer umas coisas mais ninjas, tipo colocar um cair de um lugar alto para derrubar outro que está embaixo. Enfim, mas aí você quer que a sua queda de dominós caia toda, né? Uma maneira de você
digamos assim, provar ou conferir de uma maneira mais informal, que todos os dominós vão cair antes de você derrubar, né? É uma maneira de você conferir isso. Você pode garantir que o primeiro dominó vai cair. Você pode garantir isso como? Porque sou eu que vou derrubar, eu vou derrubar o primeiro dominó, então ele vai cair. E você tem que garantir, quando está construindo até, né? Você vai verificando isso, que quando um dominó de uma posição K, de uma posição 6, por exemplo, cai, ele derruba o da posição 7. Então, se caiu 6, cai o 7. Se caiu de uma posição K, cai da posição K mais 1. Você garante, assim, um passo, certo? De um dominó para o outro. Você garante uma propagação de um dominó para o próximo. Entenderam a ideia? Se eu garantir essas duas coisas, que o primeiro dominó cai, se eu garantir que a queda se propaga do K para o K mais 1, que é essa segunda parte aqui, a queda sempre se propaga. Se cair um dominó K qualquer, cai o K mais 1. Então, você garante que todos caem. Faz sentido intuitivo ou não? Sim. A prova por indução se baseia nessa ideia. E ela tem essas duas partes. O que eu mostrei antes corresponde a essas duas partes. Então, vamos detalhar melhor. Quero provar que para todo N que pertence aos inteiros positivos, poxa, inteiros positivos é de 1 até o infinito. Como é que eu faço isso? A prova por indução você faz assim, você prova o primeiro caso. Tipo, prova que cai o primeiro dominó. Isso a gente dá o nome de caso base. Vou mostrar já já. E prova que se for verdade para o K, então é verdade para o K mais 1. É como se fosse, prova que se cair o dominó de uma posição K qualquer, sempre ele derruba o próximo. Ele derruba o próximo. A gente chama isso de caso base, aí você prova isso separadamente. E chama isso de passo indutivo. É aquela propagação. E você prova separadamente. Note que o passo indutivo, ele é uma implicação. O passo indutivo é uma implicação. Então, você pode usar uma prova direta nele, que nessa disciplina sempre vai ser uma prova direta nele. Você assume o PK e conclui o PK mais 1. Aquela afirmação, aquele predicado, né? Para um K genérico, prova o PK mais 1. Às vezes você vai precisar de uma coisa a mais aqui, certo? Você vai precisar também assumir isso, que K é um inteiro positivo. Qualquer. Muitas vezes você vai poder continuar sem se preocupar com isso, mas é bom já aprender desse jeito, porque às vezes precisa. Pronto, assim. Você assume PK para um certo K inteiro positivo. Claro, eu estou provando coisas sobre inteiros positivos e vai ter que concluir o P de K mais 1 do próximo. Certo? É essa a ideia. Uma outra analogia que eu posso usar também para explicar a prova por indução, deixa eu só voltar aqui para esse esquema anterior. Eu expliquei assim, né, que se você derrubar o primeiro dominó, prova que derruba o primeiro dominó. E se você também provar que quando cai o dominó K, cai o K mais 1, aí pronto, você provou para tudo. Tem outra maneira também de explicar. Imagine que você queira programar um robô para subir uma escada infinita. Não é que ele vá subir uma escada infinita, que não existe. É que você vai deixá-lo preparado para subir qualquer escada de degraus. Então você tem que ensinar o robô a chegar no primeiro degrau. Digamos assim, ensinar o robô a achar qual é o primeiro degrau. Ou a subir o primeiro degrau. Ensine o robô, certo? A lidar com o primeiro degrau. Ele vai lidar com o primeiro degrau. Ele vai chegar nele. Ou ele vai subir nele. E ensine o robô, quando tiver num degrau qualquer, a subir para o próximo.
Se ele tiver num degrau qualquer, o degrau da posição K, ele consegue subir exatamente para o próximo, para o K mais 1. Então, imagina aí, um robô que sabe subir o primeiro degrau. Ele sabe chegar no primeiro. E um robô que, quando está num degrau, sabe ir para o próximo. Ele sobe qualquer escada, de qualquer tamanho, sim ou não? Sobe. Sobe. Escada de qualquer tamanho. Sabe subir o primeiro e sabe dar um passo para o próximo. Essa é a ideia, certo? Se é verdade para o primeiro inteiro positivo, que é 1, e se sempre que é verdade para um inteiro positivo, é verdade também para o próximo, essa veracidade, digamos assim, vai se propagar para todos os inteiros positivos. Então, todos os inteiros positivos satisfazem, sim, esse predicado. A ideia é assim, aqui garante o 1, e aqui garante que se o 1 for verdade, o 2 é verdade. Isso aqui também garante que se o 2 for verdade, o 3 é verdade. Isso aqui também garante que se o 3 for verdade, o 4 é verdade. E assim, infinitamente, esse passo indutivo vai se propagar até o infinito e vai garantir que todos são verdades. Porque tem um começo no 1. Do 1 propaga para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, infinitamente. Essa é uma segunda analogia para explicar, a analogia da escada infinita. Na prática, a prova por indução é fácil, o difícil, assim, é só você substituir. Qual é o predicado aqui? Aí tem que substituir o N por K, tem que substituir o N por K mais 1, entender isso como uma implicação, ou na verdade você já monta direto assim, mas tem que substituir na afirmação o N por K, substituir na afirmação N por K mais 1, e o resto vocês já viram, certo? Já deveriam saber, que é desenvolver daqui até aqui. Caso base geralmente é moleza, é bem simples, é só substituir N por 1 e verificar se dá certo. Geralmente tem uma verificação bem simples mesmo. Vamos fazer exercícios? Tem exemplos no material e na lista. Eu acho até que o primeiro exemplo do material não é o mais fácil. Não seria a melhor opção para começar. Mas o exemplo 3 é uma boa opção. Eu vou fazer do zero, certo? Provar por indução que essa desigualdade é verdadeira para todo N inteiro positivo. Ou seja, o meu predicado P de N é isso aqui, ó. Ele depende do N, certo? E é para todo N inteiro positivo. Então, aqui tem a ideia do para todo explicada textualmente, certo? Então, a gente pode aplicar uma prova por indução, porque é uma afirmação que depende para todo N inteiro positivo. Todo N inteiro positivo, vocês estão vendo aí. Então, eu posso aplicar uma prova por indução. Você vai dizer que isso é uma prova por indução. A prova por indução, ela fica dividida em duas partes mesmo. Uma parte se chama caso base, que é o primeiro caso, é o caso N igual a 1. Esse caso base você prova separadamente, isso vai ser uma coisa à parte da próxima, certo? Vou terminar ele, provou o caso base e pronto. Vou até colocá-lo aqui mais um recuo à direita. Como se fosse bloco de programação, para quem já programa. E tem a parte que é o passo indutivo. Que aí é um passo, ele tem que garantir que do K se propaga para o K mais 1. No passo indutivo é assim, ó. Eu vou assumir essa afirmação aqui. Para um valor K genérico. Então, assumindo essa afirmação. E K é menor que 2 elevado a K. Onde tinha N eu troquei por K, certo? Onde K é inteiro positivo. Importante essa segunda hipótesezinha. Deixa eu ver aqui como é que eleva ao... Pronto. Como é que coloca assim esse elevado? Estão acompanhando aí? Então, vou assumir isso, vou desenvolver e vou concluir o quê? Vou tentar concluir
essa mesma afirmação, só que onde tem K você troca por K mais 1. Recomendo sempre usar parêntese. Para onde tinha K você trocar por K mais 1. Na verdade, a substituição pode ser vista a partir daqui, onde tem o N trocar por K mais 1. Então, vou ter que provar isso. Que não precisa, porque já foi dito antes. Então, é isso. É isso que temos que fazer. O caso base N igual a 1, eu tenho que provar que isso aqui é verdade trocando N por 1. Então, é até difícil explicar, porque é meio óbvio, né? Veja, 1, aqui, se eu substituir N por 1, vai ficar 1 menor que 2 elevado a 1. Poxa, 1 é menor que 2 elevado a 1? Professor, É menor que 2 elevado a 1, diga. eu tenho uma dúvida. O caso base, por exemplo, naquela que o senhor falou, que foi 0 e não era verdade. O caso base poderia ser 0? Dependendo da afirmação, o caso base pode mudar, certo? Eu expliquei a prova por indução para N inteiro positivo, aí começa no 1, porque os inteiros positivos começam no 1. Se a afirmação for sobre os naturais, aí começa no 0. E às vezes aparece a afirmação para todo N inteiro positivo maior ou igual que 4. Aí você começa no 4. São pequenas variantes, né, da prova por indução. O caso base tem que ser o primeiro valor, o menor valor que seja verdade aqui, a afirmação. Ela vai ser algum para todo inteiro, aí que tenha um menor e siga infinitamente para frente. O menor valor vai ser o caso base aqui. Certo? Vou colocar aqui como uma anotação. Aqui tem que ser o menor valor. Sempre essa a ideia, certo? E aí, qualquer que seja a afirmação, sendo para inteiros e sendo de um valor para frente, pegue o menor valor e ele vai ser o caso base. E aí você vai colocar como caso base. Como essa afirmação envolve uma inequação, também se fosse uma igualdade, uma equação, vale a pena você separar. Calcula o lado esquerdo. O lado esquerdo é N. N aqui está valendo 1. Agora calcula o lado direito. Da inequação, né? Que é tão óbvio esse caso básico que fica difícil explicar assim, sem parecer meio redundante. 2 elevado a N é igual a 2 elevado a 1. Então, veja, o lado esquerdo deu o valor 1, o lado direito deu o valor 2 elevado a 1, que é 2. Então, obviamente, como 1 é menor que 2, então está provado, certo? Inequação, que era a inequação N menor que 2 elevado a N, é verdade. Veja, eu quero provar essa mesma afirmação, essa mesma inequação. Inequação porque não é equação, certo? E o N aqui que eu estou trabalhando é 1. Então eu faço a substituição de N por 1, calculo o lado esquerdo, o lado direito, e obviamente o lado esquerdo é menor que o lado direito. É porque esse caso base é tão simples de provar que fica difícil explicar. Mas entenderam aí, ele é verdade. Então o caso base está provado. Olha só, gente, o caso base e o passo indutivo não se misturam assim. O que você escreve em um, não aproveita no outro e vice-versa. Inclusive, numa questão de prova, o caso base vale uma pontuação, o passo indutivo vale outra. Se você acertar um e errar outro, você tem uma pontuaçãozinha separada. Não é aquele tipo de coisa que ou faz tudo certo ou zera tudo. Não, ele tem duas partes separadas, eu pontuo separado. Meu critério de pontuação é, nesse caso, assim, compreensivo, benevolente. Assim. Então, acertem pelo menos o caso base numa demonstração de prova por indução, por favor. É só você provar isso quando N é igual a 1. Que dificuldade tem?
Só tem que dar uma explicaçãozinha. Eu expliquei calculando o lado esquerdo dessa inequação, o lado direito, trocando n por 1. Aí dá 1, dá 2 elevado a n, que é 2 elevado a 1, que é 2. Então o lado esquerdo deu 1, o lado direito deu 2. Como 1 é menor que 2, o lado esquerdo é menor que o lado direito, a inequação é verdade. Como o lado esquerdo é menor que o direito, que 1 é menor que 2, a inequação é verdade, ou é verdadeira. Aí o caso básico está aprovado, certo? É tranquilo. Agora o passo indutivo é outro pedaço da demonstração. Começa tudo de novo. Tem uma hipótese dele. Aqui é como se fosse uma prova direta, né, de uma implicação que a gente está fazendo. E tem todos os elementos da prova direta. Tem a introdução lá, que é o que você assume. Eu assumo aquela afirmação lá, trocando N por K. É isso. E lembrando quem é K. K é um inteiro positivo qualquer. E concluo a mesma afirmação, trocando N por K mais 1. Certo? Então vamos tentar aqui desenrolar. Na equação, às vezes, dá uma enrolada, mas vamos tentar. K é menor que 2 elevado a K, né? É isso que eu quero, é isso que eu assumi aqui. Como é que eu posso usar isso? Eu posso tentar deixar o lado esquerdo parecido. Eu posso pegar essa inequação e somar 1 para deixar igual ao lado esquerdo. Posso pegar essa mesma inequação e multiplicar por 2 para deixar igual ao lado direito. Não sei se vocês lembram de propriedade da exponenciação. Se eu multiplicar por 2, isso aqui vai dar isso. Então é isso que eu vou tentar, certo? Essas duas coisas. Talvez alguma delas não seja necessária, mas eu vou tentar as duas e vou ajeitando aqui. Então, somando a ambos os lados e separadamente multiplicando ambos os lados por 2, obtemos essas duas inequações. Que eu vou fazer as duas coisas separadamente, certo? Vamos ver, se eu somar a ambos os lados, eu fico com K mais 1 é menor que 2 elevado a K mais 1. Assim, só somei 1 a ambos os lados. O que foi que apareceu aqui na história foi esse mais 1. Deixa eu sublinhar. Apareceu mais 1. Vou chamar isso de inequação 1. 1 em algarismos romanos maiúsculos. Agora, outra inequação 2, eu vou multiplicar tudo por 2. Não é mais 1 não, eu quero multiplicar por 2. Tá vendo? Multipliquei por 2. Esse lado direito aqui, ó. Vou aproximar mais. Esse lado direito, 2 elevado a K, também vou multiplicar tudo por 2. Multipliquei tudo por 2. Isso mantém na equação a desigualdade menor que, porque 2 é positivo, certo? Se multiplicar por um negativo, aí não dá certo. A partir dessa equação 1, não sei o que dá para dizer. Ela fica assim mesmo. Mas a inequação 2, eu posso trabalhar ela um pouquinho mais. Aí ela fica 2K menor que 2. 2 vezes 2 elevado a K é multiplicação de mesma base, multiplicação entre potência de mesma base. Nesse caso, eu mantenho a base e somo os expoentes. Estão lembrados disso? Então, aqui tem um expoente 1 implícito. Isso é 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a K. Então, mantém a base e soma. Fica 1 mais K, ou K mais 1, para ficar mais legal aqui para o que a gente quer. 2 elevado a K mais 1. Eu já tenho o lado direito do jeito que eu queria. Ó. É aqui. Nessa inequação 1, eu tenho também o lado esquerdo do jeito que eu queria. Então, agora é tentar conectar essas duas coisas aqui. Então, deixa eu ver se essa inequação 1 vai ajudar mesmo. Talvez ela nem ajude.
Eu sei aqui como fazer, só estou tentando explicar de uma maneira fácil. Eu posso provar que isso é menor que isso, mas nesse caso eu acho que não é. Então eu vou remover essa inequação 2, certo? Eu acho que ela não vai me ajudar, não. Eu vou só fazer a inequação 1 não vai me ajudar, vou só fazer essa 2. Obtemos esta inequação aqui. E vou numerar com 2 só a parte final dela, porque é a que me interessa. Pronto. E antes disso eu vou fazer o seguinte, certo? Como K é inteiro positivo, então K é maior que 1, correto? Maior ou igual, na verdade. Maior ou igual que 1. Vou querer mostrar aqui. Puxa, maior que 1, maior que 2. 2 multiplicando por K aí dá 2 vezes K, K ao quadrado, não vai funcionar. Somando, é isso mesmo, maior ou igual que 1 mesmo. Maior ou igual não está fácil aqui, então vou deixar o menor igual. O K é maior ou igual que 1, só que está invertido aqui porque eu quero deixar no mesmo sentido que está o daqui, certo? Se K é inteiro positivo, o K é maior ou igual que 1, ou seja, o 1 é menor ou igual que o K. Aí agora eu somo o K nessa inequação aqui, ó. Eu somo K, aí eu vou ficar com 1 mais K. 1 mais K não, é melhor colocar como K mais 1. Ó, o K apareceu aqui somando à esquerda. Ele é menor que K mais K. O K apareceu somando aqui à esquerda também. Deixa eu tirar esse negrito. K mais 1 é menor que K mais K, ou seja, K mais 1 menor ou igual que 2K. Essa vai ser a minha equação 1. E aqui a gente finalizou, basicamente. O K mais 1 é menor ou igual que o 2K. Preste atenção, certo? E o 2K é menor que o 2 elevado a K mais 1. Aqui a gente pode usar uma transitividade. Se A é menor que B e B é menor que A, então A... Então, se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. No meio do caminho tem um menor igual e tem um menor que. Nesse caso, a conclusão é que é menor mesmo, estritamente, certo? Por transitividade, usando as inequações 1 e 2, concluímos que K mais 1, que é esse lado esquerdo aqui, ó, é menor que o 2 elevado a K mais 1, que veio do lado direito daqui. No meio do caminho tem o mesmo 2K, ó. Então, se esse é menor do que o 2K e o 2K é menor do que o outro, então a conclusão é que o primeiro lado esquerdo aqui é menor que o segundo lado direito. Isso é a propriedade de transitividade que está lá nos axiomas. Só o detalhe é que tem um menor que e um menor, aí a conclusão é que o menor mesmo. E aí provei, o passo indutivo está provado. Veja bem, provei o caso base, isso é uma coisa. Provei o passo indutivo, isso é outra. Quando é que termina a prova por indução? Quando prova os dois. Como provamos o caso base e o análise base e o passo indutivo, a prova por indução está completa. Provei com sucesso. Certo? É como se o passo indutivo aqui, deixa eu fazer um zoom out. Como se o caso base fosse uma caixinha. Quando eu represento a demonstração com aquelas caixinhas, sabe?
E o passo indutivo é outra caixinha. Completa as duas, aí agora sim, a prova por indução terminou. Cada uma dessas caixinhas é separada da outra. Na equação é um pouquinho chato pensar assim e desenrolar às vezes. Mas entenderam a estrutura da prova por indução. Como é que eu montei caso básico, como é que eu montei o passo indutivo. Mais do que o desenvolvimento, mas é a estrutura. O que é que eu assumo aqui, o que é que eu tenho que concluir, esse tipo de coisa. Vamos ver outro exemplo, que não seja com menor que. Prova por indução não é para provar menor que, é para provar um para todo n inteiro positivo ou para todo n inteiro de um valor em diante. Vocês estão aí, gente? Vamos fazer mais uma, pelo Estou aqui, menos. professor. Vou pegar mais uma questão aqui. Pelo menos a gente estrutura. Mais uma ou duas até. Mesmo que eu não demonstre até o fim, mas eu posso estruturar. Olha só, no material, que eu ainda não divulguei, mas é esse aqui, eu vou divulgar. Tem vários exemplos, certo? Tem uns que envolvem somatório. Vocês têm que relembrar a notação de somatório. Mas, geralmente, eu dou uma notação com somatório e uma notação assim, ó. Com 3 pontinhos, porque vai ser uma fórmula de tamanho indefinido. Então, esse exemplo 4 aí usa isso. Mas deixa eu começar com algo mais simples. Tem o exemplo 2, que também é um somatório. Tem esse exemplo 1, que envolve duas funções. No fundo, eu quero provar uma forma fechada de uma função. O exemplo 1 do material. Então, vamos ver se vocês acham ele mais simples, certo? Esse material foi eu mesmo que fiz, depois de muitas revisões. Eu deixei esse como exemplo 1. Então, ele é dos mais simples. Eu ainda usava essa notação aqui, z maior que 0, é o z mais. Então, vamos lá, provar que essas duas funções são idênticas. Vamos entender essa afirmação. O que é que ele está afirmando? Que para todo n inteiro positivo, o quê? O f de n é igual a g de n. Quem é f e quem é g? O f está aqui, o g está aqui. Olha só, aqui é importante lembrar a aula passada. O f está dado numa forma de definição indutiva. Eu digo o valor de f para 1 e para n diferente de 1, eu digo como é que calcula f usando a própria f, a própria função f. Eu tenho um f de n calculado usando o f de n menos 1. Definição recursiva ou indutiva. E tem uma função g que não tem recursão não, ela é uma formulazinha como a gente está acostumado, uma fórmula que usa as operações básicas. E pronto. Isso aqui a gente chama de forma fechada. Eu quero que você prove que G é uma forma fechada de F. Ou seja, elas dão o mesmo valor, elas são a mesma função. Elas são a mesma função, em essência. Função são os valores que são associados. Só que uma está dado com uma formulazinha sem recursão. Aí uma é forma fechada da outra. Então, enfim, eu tenho que provar que para todo n inteiro positivo, o f de n é igual a g de n. Vamos fazer uma prova por indução. Opa. Aí eu vou ter um caso básico, que é quando n é igual a 1. Vou sublinhar aqui. Então, o que é que eu quero provar aqui? Eu quero provar que o f de 1 é igual a g de 1. No caso que n é igual a 1, né? O f de n é calcular o f de 1. O f de 1 vale 2, porque a definição de f ela é dada diretamente quando a entrada é 1. Na entrada é 1, o valor é 2, ponto final. Então, f de 1 é igual a 2. Mas e o g de 1? A definição, pela definição de f, só para dar uma explicaçãozinha, demonstrar e explicar, então é bom ter f de 1 é igual a 2, ponto.
Agora, pela definição de G. G envolve uma fórmulazinha, certo? Então, G de 1 é 2... O G de N é 2 elevado a N, então G de 1 é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá igual a 2. Então, F de 1 deu 2, o G de 1 deu 2, logo, F de 1 é igual a G de 1. Perfeito. Provei. Lembra quando você tem um predicado que envolve N qualquer, e eu quero esse predicado para o caso 1, troco o N por 1 naquele predicado. Se é uma fórmula aqui que envolve F de N igual a G de N, eu tenho que chegar numa fórmula que diz que F de 1 é igual a G de 1. Eu cheguei. Então, gente, provei o caso base. Caso base provado. Passo indutivo agora. Passo indutivo, é uma demonstração separada, quero destacar novamente. Vou sublinhar aqui. Onde você assume aquela afirmação que você quer provar, aquele predicado, você assume para um valor K genérico, que seja inteiro positivo. Então, assumo exatamente isso. Assumo que F de K é igual a G de K. Para um K inteiro positivo qualquer. Para um K, vou colocar textualmente. Inteiro positivo. Então, a parte principal é isso. Lembrar que F de K é igual a G de K. Certo? K inteiro positivo significa que ele é maior ou igual que 1. E eu vou ter que desenvolver e concluir logo. É a mesma afirmação, trocando o N por K mais 1. F de K mais 1 igual a G de K mais 1. Bom, vou ter que concluir isso. Certo? Já fiz o caso base, está pronto. Agora eu não olho mais para ele e faço o passo indutivo separadamente. Eu acho que essa demonstração é bem mais simples. Veja, isso aqui é dado, é uma hipótese, é uma suposição, e eu trabalho com ela como verdade. Mas isso aqui não é dado, não. Isso aqui é onde eu tenho que chegar lá no fim. Então, não façam jamais de pegar isso aqui e sair desenvolvendo. Não façam isso. Não é esse o caminho. Desenvolve os dois lados ao mesmo tempo. O que você pode fazer é desenvolver um lado de cada vez. Então, eu quero desenvolver F de K mais 1. Eu desenvolvo só o lado esquerdo. O lado esquerdo. F de K mais 1. Depois, se for preciso, você desenvolve o lado direito, que é o G de K mais 1. Pode desenvolver separadamente os dois. E ver onde é que vai chegar. Se chegar no mesmo lugar, os dois são iguais. Mas a demonstração fica mais legal se você desenvolver só o F de K mais 1. Desenvolver progressivamente aqui. E no final chegar na conclusão que isso é igual ao G de K mais 1. Essa é a demonstração que fica mais organizada. Mais legal, assim. Fica sucinta, fica clara. Certo? Se você conseguir. Se não conseguir, desenvolve o F de K mais 1. Desenvolve o G de K mais 1. Confere se os dois chegam no mesmo resultado. Se chega, eles são iguais. Então, vou tentar desenvolver desse jeito aqui, certo? Desenvolvendo o F de K mais 1. Como é que eu calculo F de K mais 1? Se o K é inteiro, então F de K mais 1 já é a partir do valor 2, né? Isso é F de 2, F de 3, algum valor assim. Vamos ver qual é a função F. A função F, no caso 1, calcula assim. Nos outros casos, para N maior que 1, calcula assim. Então é desse jeito que a gente vai calcular, certo? O F de K mais 1. Porque eu já peguei o inteiro e somei 1, então ele tem um valor de 2 em diante.
Então, ela não se aplica a essa situação da função. Se aplica a esta situação da função. Essa forma, digamos assim, de calcular a função. Então, f de k mais 1 vai ser calculada. Isso aqui a gente chama de o caso recursivo ou a relação de recorrência da função. Vamos chamar de caso recursivo, fica mais fácil de associar. A gente vai aplicar o caso recursivo. O f de k mais 1 vai ser calculado como o f do k mais 1 menos 1. Meia história é f de k mais 1 menos 1. É porque, gente, quando é n, eu calculo o f de n menos 1. Olha só, deixa eu copiar e colar aqui em cima. Se for f de n, eu calculo como... é 2 vezes. Calculo como 2 vezes o f de n menos 1. Agora, troca n por k mais 1. Porque eu estou calculando o f de k mais 1. Onde tem n, apareceu k mais 1, certo? Então, aqui no lado direito vai ficar 2 vezes. Onde tem n, eu troco por k mais 1. Aí coloquei entre parênteses para organizar. Aí ficou k mais 1 menos 1. É só a substituição do n por k mais 1 aqui. Certo? Então, isso aqui é pela definição de f, usando o caso recursivo. Que é o caso que se aplica aqui. K mais 1 é um valor a partir de 2. 2 vezes f de k mais 1 menos 1. Aí você faz umas continhas. F de k mais 1 menos 1 dá f de k. K mais 1 menos 1 dá k. Só fiz umas continhas aqui, não tem nem o que explicar. Mas eu tenho uma hipótese aqui que me diz que f de k é igual a g de k. Então, eu vou usar essa hipótese aqui. Troca f de k por g de k. Pela hipótese. Isso pode ser chamado de hipótese da indução. Essa hipótese aqui que você assumiu, certo? Ela pode ser chamada assim. Essa é a hipótese da indução. Mas você não precisa nem dar nome. Você diz que pela hipótese assumida. E g de k, vamos usar a definição de g de k. Eu vou usar agora, já estou adiantando, a definição de g, da função g. Deixa eu tirar esse negrito aqui. A função g tem essa formulazinha. G de n é igual a 2 elevado a n. É sempre assim, é uma fórmula só. O f não, f depende. Se for 1 é desse jeito, se for outro valor é desse. Mas o g é uma fórmula só. G de n igual a 2 elevado a n. Então, isso vai ficar 2 vezes. Se o g de n é 2 elevado a n, o g de k é 2 elevado a k. Troca n por k e fica assim, certo? 2 elevado a k. 2 vezes 2 elevado a k. 2 vezes 2 elevado a k é igual... É multiplicação de potência de mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. Dá 1 mais k aqui. Opa. Só que 1 mais k é a mesma coisa que k mais 1. Então, já vou colocar aqui direto para não gastar uma linha a mais aqui. Isso aqui é propriedade da exponenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Então, 2 vezes 2 elevado a k. Isso é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a k. Repete a base, somos os expoentes. Ok, agora veja só, eu vou fazer um raciocínio aqui invertido, da esquerda para a direita. 2 elevado a k mais 1 é igual a g de k mais 1. Por quê? Vamos ser... Num rascunho aqui, eu poderia calcular o g de k mais 1, aplicando a formulazinha da função g. Se g de n é 2 elevado a n, vou copiar para ficar fácil de consultar. Se g de n é 2 elevado a n, quanto é que dá o g de k mais 1? Dá 2 elevado a k mais 1. Dá isso. Que o g de n é 2 elevado a n, troca n por k mais 1 e dá isso. Ou seja, se o g de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1, o 2 elevado a k mais 1 é igual a g de k mais 1. Então aqui eu estou fazendo esse raciocínio da direita para a esquerda. Então aqui é pela definição de g. Porque o g de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1. Para deixar bem explicadozinho aí.
Pronto. Parti do F de K mais 1, desenvolvi, cheguei no G de K mais 1. É onde eu queria chegar. Não tem porque isso aqui está tudo negrito, não. Deixar em negrito só o lado esquerdo aqui e o lado direito final, depois de desenvolver. Logo, esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, perfeito. Era onde eu queria chegar, terminou o passo indutivo. Mas passo indutivo está aprovado. E isso encerra a prova por indução. E de forma geral, você não precisa dizer, certo? Isso não, essa frase final. Mas provamos caso, base e passo indutivo. Logo, a prova por indução está completa. De maneira geral, isso aqui é opcional. Não precisa dizer. Entenderam, gente? Mais essa demonstração? Sim, professor. Entendi. Joia. O principal é saber estruturar. Vai ter duas partes, caso base e passo indutivo. Caso base é uma verificação bem diretazinha, não tem muito mistério. Passo indutivo vai ter que saber o que é que assume, pega a afirmação e troca N por K, e o que é que conclui, pega a afirmação e troca N por K mais 1. O resto é aula de desenvolvimento que eu já dei. Não é só eu ter ensinado, mas é você praticar. É você ganha assim, habilidade com essa parte aqui intermediária. Por enquanto, o importante é saber estruturar. Bem, gente, por conta da hora eu vou encerrar, mas veja no material mais exemplos, e a próxima aula ainda é sobre prova por indução. Aí a gente vai ver mais exemplos, vai praticar. Certo?